Seja bem-vindo ao mundo marcial. E no vídeo de hoje, você vai conhecer uma arte marcial japonesa que quase nunca aparece nas listas populares, mas que carrega uma verdade incômoda para o mundo da luta. Uma arte que nasceu antes do MMA, antes do UFC, antes do combate misto virar entretenimento. Em 1932, no Japão, alguém fez uma pergunta que poucos tiveram coragem de fazer. Será que essas técnicas realmente funcionam quando o golpe vem de verdade? A resposta foi o Nippon Kenpo, um sistema que uniu socos, chutes, quedas, chaves e luta no chão em contato total, usando armadura para permitir impacto real, pressão psicológica real e combate contínuo. Nada de parar no primeiro toque. Nada de luta simbólica. Nada de ilusão. Aqui no mundo marcial, você vai entender como o Nippon Kenpo surgiu, porque ele quebrou paradigmas no Japão e porque, mesmo longe dos holofotes, ele ajudou a moldar o conceito de combate moderno. Antes de seguir em frente, um aviso importante. Este conteúdo é para fins educacionais, de preservação cultural e análise técnica. Aqui, nós promovemos o respeito por todas as artes marciais e a não violência. Qualquer prática deve ser supervisionada por um instrutor qualificado. No início do século XX, o Japão atravessava um momento decisivo em sua identidade marcial. O país havia passado por profundas transformações sociais, políticas e militares desde a restauração Meiji, e isso impactou diretamente a forma como as artes marciais eram praticadas, ensinadas e compreendidas. O antigo Bujutsu, voltado para a guerra real, foi gradualmente substituído pelo Budô moderno, que tinha objetivos educacionais, morais e esportivos. O Judô, sistematizado por Jigoro Kano, tornou-se o modelo nacional. O Karatê, ao sair de Okinawa e entrar no Japão continental, começou um processo de padronização. O Jujutsu tradicional foi fragmentado, diluído ou absorvido por sistemas esportivos. O problema não era a técnica em si. O problema era a ausência de teste. Muitas artes passaram a treinar movimentos que nunca eram aplicados sob resistência real. Golpes eram interrompidos antes do impacto. Projeções eram executadas em ambientes controlados. Técnicas potencialmente perigosas eram removidas do treino cotidiano. O combate livre, quando existia, era altamente restrito. Criou-se um paradoxo. Praticantes tecnicamente refinados, mas que nunca haviam enfrentado o caos real de uma luta verdadeira. Era possível treinar por anos sem jamais sentir a pressão psicológica de alguém tentando acertar um golpe com intenção real. Sem esse teste, surgia uma pergunta incômoda, mas inevitável. O que realmente funcionaria fora do dojo? Muneo Misawayama não era um crítico externo. Ele era produto direto desse sistema. Nascido em 1906, ele cresceu imerso no ambiente marcial japonês e teve formação sólida em artes reconhecidas. Ele praticava judô, compreendia profundamente os princípios de desequilíbrio, projeção e controle. Estudou karatê sob Ken Wamabuni, fundador do Shito-ryu, um dos estilos mais técnicos e completos do karatê japonês. Conhecia kata, bunkai, princípios de distância e timing. Justamente por isso, começou a perceber algo que muitos ignoravam. As técnicas funcionavam quando o oponente colaborava. Funcionavam quando havia acordo implícito. Funcionavam quando não havia caos. Mas o combate real não respeita acordos. Sawayama passou a questionar silenciosamente. Como confiar em uma técnica que nunca foi testada sob pressão total? Como ensinar combate sem permitir que o aluno experimente o impacto físico e psicológico de um confronto verdadeiro? Essa inquietação não era teórica. Era a prática. E foi ela que o levou a romper com o modelo vigente. Em 1932, em Osaka, Sawayama decide iniciar algo que, para a época, beirava a heresia marcial. Ele reúne estudantes universitários e propõe algo simples, mas radical: lutar de verdade. Sem coreografia. Sem parar o golpe antes do impacto. Sem interromper a luta ao primeiro contato. O objetivo não era violência gratuita, mas verdade técnica. Ele queria descobrir o que resistia ao teste do combate real e o que desmoronava sob pressão. Nos primeiros experimentos, o risco era alto. Lesões eram inevitáveis. Ficava claro que, sem algum tipo de proteção, o método não poderia se sustentar. Mas o princípio estava lançado. O combate precisava ser contínuo, integrado e testável. Assim nascia o embrião do Nippon Kenpo. 2 anos depois, em 1934, Sawayama apresenta a solução que mudaria tudo. A introdução do Bogu, a armadura protetora. Inspirado pelo Kendo, ele adapta equipamentos que permitem absorver impacto real sem comprometer a segurança dos praticantes. O capacete com grade metálica protegia o rosto e a cabeça. O peitoral rígido protegia o tronco. Luvas acolchoadas permitiam golpes com força. O protetor inguinal completava o conjunto. Essa inovação permitiu algo inédito no Japão: socos e chutes diretos na cabeça, com potência real, durante o treino e a competição. Não era mais simulação. Era impacto real, controlado por equipamento.
Isso mudou completamente o desenvolvimento técnico dos praticantes. Distância, timing, reflexo, leitura corporal e controle emocional passaram a ser treinados em condições reais. O Nippon Kenpo deixava de ser um experimento e se tornava um sistema. O princípio central do Nippon Kenpo é a continuidade do combate. Não existem compartimentos artificiais. A luta não é dividida em fases isoladas. Tudo acontece em fluxo. O combate começa em pé, com troca de golpes. A distância fecha, entra-se em clinch. Um desequilíbrio surge, a projeção acontece. No chão, a luta continua com controles, chaves ou transições. Se houver espaço, o combate retorna à posição em pé. Esse conceito rompe com a lógica de muitas artes tradicionais, que treinam cada faixa de combate separadamente. Para o Nippon Kenpo, isso é artificial. Na realidade, tudo acontece ao mesmo tempo. Sawayama chamava isso de Budô omnidirecional, a capacidade de responder ao combate em qualquer direção, distância ou posição. Os golpes no Nippon Kenpo não são decorativos. Eles existem para causar impacto, desequilíbrio e abertura. Punhos são usados com intenção clara. Chutes não são exibicionistas. Joelhos e cotovelos aparecem quando a distância permite. Combinações são treinadas para romper defesas reais, não imaginárias. A armadura permite que o praticante desenvolva potência sem medo, mas também exige precisão. Golpes mal aplicados não pontuam, não funcionam e não criam vantagem. Isso gera um tipo de lutador extremamente consciente de distância, tempo e oportunidade. Como os ataques vêm com intenção real, as defesas precisam ser funcionais. Bloqueios frágeis não sobrevivem ao impacto. Esquivas exageradas geram desequilíbrio. Movimentos inúteis são rapidamente descartados. O praticante aprende a usar paradas sólidas, desvios mínimos e controle de ângulo. O objetivo não é apenas defender, mas criar oportunidades imediatas de contra-ataque ou entrada em projeção. A defesa no Nippon Kenpo é ativa, agressiva e pragmática. As projeções no Nippon Kenpo não existem isoladamente. Elas surgem como consequência do combate em pé. Um golpe abre guarda. Um clinch gera desequilíbrio. Uma reação atrasada cria queda. As técnicas têm clara influência do judô e do jujutsu, mas adaptadas ao ambiente de combate contínuo. O praticante aprende a projetar sem interromper a luta, mantendo controle para continuar no solo. A queda não é o fim, é a transição. No Nippon Kenpo, as chaves não são apenas ferramentas de finalização. Elas são instrumentos de controle. Cotovelos, ombros, punhos e pescoço são alvos constantes. As técnicas são aplicadas tanto em pé quanto no solo, sempre com a ideia de neutralizar o oponente. Essa característica tornou o sistema extremamente atrativo para forças policiais e militares, pois permite conter sem necessariamente causar dano extremo. Controle é tão importante quanto força. Diferente de muitas artes tradicionais japonesas da época, o Nippon Kenpo nunca tratou o solo como algo separado. A luta no chão é parte natural do combate. O praticante aprende a se movimentar, controlar, atacar e defender nessa posição. Não há medo do chão, nem tentativa desesperada de evitá-lo. Isso cria lutadores completos, confortáveis em qualquer situação. O ambiente universitário foi fundamental para o crescimento do Nippon Kenpo. Clubes surgiram em grandes universidades japonesas, criando um ecossistema competitivo e técnico. Com o tempo, o sistema chamou a atenção de instituições oficiais. A polícia japonesa e forças de autodefesa passaram a incorporar princípios do Nippon Kenpo em seus treinamentos. O que nasceu como experimento acadêmico se consolidou como método funcional de combate. A filosofia do Nippon Kenpo é simples e dura. Técnica que não funciona sob pressão não é técnica. Disciplina, respeito e controle emocional são desenvolvidos não por discursos, mas pela experiência direta do combate real. O praticante aprende a lidar com medo, impacto, dor e tomada de decisão sob estresse. Isso forma não apenas lutadores, mas indivíduos mais conscientes de seus limites. Muito antes do termo MMA existir, o Nippon Kenpo já integrava todas as distâncias de combate. A diferença é que ele nunca se vendeu como espetáculo. Ele permaneceu fiel à sua essência, testar o que funciona. Por isso, mesmo sem fama mundial, seu legado permanece silencioso, profundo e extremamente relevante para quem busca compreender o combate de forma honesta. O Nippon Kenpo não é famoso, não é midiático, não é moda, mas talvez seja exatamente por isso que ele seja tão real. Ele não foi criado para plateias. Foi criado para sobrevivência. Se esse conteúdo te fez repensar o que é luta de verdade, deixa o like. Se você conhece alguém que gosta de artes marciais, compartilha esse vídeo. Comenta aqui embaixo. Você treinaria uma arte marcial em contato total como o Nippon Kenpo? Se inscreve no canal. Ativa o sino. Até o próximo vídeo.